Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares e em reais para o dia de hoje, sábado, dia 8 de dezembro, e também dar uma perspectiva para o que acreditamos que vai acontecer com os preços em função do movimento dos últimos 2 dias e dentro de uma perspectiva histórica dos últimos 599 dias de negociação desse ativo, tanto em dólares quanto em reais. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui que os preços, segundo o nosso algoritmo, que enquadra eles em canais que melhor descreve o seu comportamento, os preços da Bitcoin, segundo a Exchange BitMEX, estão sim dentro de um canal de baixa e, não obstante, estão rente ao fundo e, não obstante, o volume de negociação subiu nos últimos dias, reaparecendo. A gente nota aqui que ele havia abandonado o ativo praticamente, nós estávamos aí com volume abaixo de um desvio padrão acima da média, isso é um volume fraco. Isso abriu espaço para quedas, como a gente tinha comentado aí antes disso acontecer. O volume está fraco, pode acontecer uma queda, se não for hoje, pode ser amanhã, se não no próximo dia. Naquela madrugada caiu, sendo que no dia anterior nós já estávamos imaginando que isso pudesse acontecer, isso está tudo aí nas nossas análises. O volume reapareceu, isso deu uma frenagem na queda, porém não impediu, apesar do patamar aqui estar em torno de 13.500, algo abaixo. Nós sabemos que os preços visitaram os 3.200, isso não aparece aqui no gráfico, porque, para quem já está acompanhando as nossas análises, esse gráfico aqui mostra apenas o fechamento dos preços. Por que a gente só mostra o fechamento e não mostra o candle? Porque um candle são 4 séries temporais. Abertura, fechamento, máximo e mínimo. 2 síncronas, abertura e fechamento, e o máximo e mínimo que ninguém sabe onde é que vai estar dentro do dia. Como nós aplicamos uma metodologia de sistemas amostrados ao mercado de ações e de ativos financeiros, nós necessitamos períodos constantes de mensuração e por isso nós optamos pelo fechamento. Dentro de uma teoria, utilizar a abertura daria o mesmo efeito, mas nós optamos pelo fechamento em função disso ser mais comumente aceito por quem assim o faz. Então, o que nós temos aqui? Os 13.200 não aparecem, no entanto, ele fez essa visita, mas isso não altera a nossa análise, mas isso dá uma ideia do que está acontecendo com os preços. Então, o que nós temos? Esse aumento de negociação, ele fez essa frenagem, ele está segurando os preços. Será que isso pode formar um pivô de alta? Já vamos verificar isso, vamos rapidamente, então, mostrar a semelhança com o mercado Bitcoin, praticamente a mesma configuração. A diferença é que nós temos aqui no último segmento uma inclinação positiva, ao contrário do segmento equivalente na BitMEX, que tem uma inclinação negativa. Isso pode acontecer, um leve comentário, em função da diferença de liquidez nos preços, onde já arrancou num mercado e no outro ainda não, ou um acredita que vai ter uma reação e outro não, então uma certa independência. Isso pode ser em função de uma falta de liquidez, onde ordens de compra aí foram executadas com um spread maior, ou o que também pode acontecer em função de um ser cotado em dólar e do outro ser cotado em reais, é que houve uma dilatação da cotação do dólar e ela, apesar de um segmento, fez esta distorção, ou seja, o dólar se valorizou, a cotação do dólar aumenta, então o preço da Bitcoin internacional em dólares cai, porém o valor dela em reais aumenta em função da dilatação do preço do dólar. Isso pode não ter acontecido aqui, mas a gente chama atenção porque isso abre espaço para um tópico muito interessante que a gente pretende abordar aí mais adiante, assim que abrir tempo dentro da nossa linha de coisas para fazer. Pares de negociação. Por exemplo, para quem está operando dentro de uma corretora, por exemplo a Binance, ele pode considerar para o trade o par Bitcoin BNB. Porém, ele quando está num movimento de queda, ele pode estar considerando o par BTC, USDT, né, o Tether, para fazer uma proteção dentro de uma cripto pareada em dólar. Agora, como ele é, por exemplo, brasileiro, ele não pode esquecer o par Bitcoin reais. Por quê? Porque o patrimônio dele, em geral, vai estar denominado em reais. Imóveis, fonte de renda, salário, etc., alguns outros ativos que ele tem fixos aqui, participação em empresa, isso vai estar denominado em reais. Então, a decisão de alocação de capital dentro dessa patamar, dentro desse nível,
ela vai ser tomada em função do rendimento em reais. Então, não faz sentido sim considerar também esse par. Ele pode não influenciar no trade, mas ele vai influenciar, a gente imagina, dentro de uma decisão de investimento, de alocar ou desalocar capital dentro de uma certa categoria de ativos. Vamos então tentar uma perspectiva em cima do que pode acontecer. A gente volta aqui com os preços da Exchange BitMEX há 599 dias de negociação atrás, e aí a gente identificou dia 25 de maio de 2017, nós tivemos aqui nesse dia a abertura em $2.400, topo em 2.800, fundo em 2.100, fechamento em 2.300. Esse dia de negociação teve 2,5 vezes o volume do dia anterior, dia 24, sendo que desde o dia 22 o volume vinha crescendo, e a semana que antecedeu, semana do dia 18 de maio, teve um volume de negociação 3 vezes menor do que o do dia 25, ou seja, o dia 25 de maio teve um volume de negociação equivalente a meia semana que a antecedeu. E esse dia teve uma oscilação aí de $700 no range. Tu está falando aí uma oscilação de 25% em relação ao topo, 30% em relação ao fundo. Então foi uma oscilação bastante grande. Será que isso teve repercussão no mercado brasileiro? Imaginem que sim. Nós tivemos no mesmo dia aqui no Brasil, segundo o mercado Bitcoin, abertura em 10.500, topo em 13.999, fundo em 4.200 e depois fechamento na casa dos 10 mil também, 10 mil alguma coisa, não 11, não 12, tá? 10 mil. Então, esse dia, porém, 1,5 vezes o volume de negociação da média, que não vinha apresentando grandes oscilações no período, conforme informamos na BitMEX. Então, o que mostra isso? Uma oscilação muito selvagem de R$10 mil, num preço médio de R$10 mil, né, considerando abertura e fechamento. Então, nós tivemos aí uma variação bastante grande com menos volume. Isso é característico de mercados de menor liquidez, mais variação nos preços com menos volume, enquanto na BitMEX teve uma variação menor, teve uma variação 3 vezes menor percentualmente falando, e tu teve um volume relativo à própria base 100% maior, de 1,5 vezes para 2,5 vezes. Então, isso mais uma vez qualifica BitMEX, mercados maiores, em dólares, etc., como guidance, e outros mercados seguidores, mas é interessante essa diferença de liquidez. Isso pode abrir espaço aí para operações. Seria algo muito interessante, uma compra de bitcoins em reais, um envio disso para uma corretora estrangeira, uma venda em dólares e depois uma operação dólares e reais na volta, fazendo uma triangulação. A gente ainda não encontra uma forma racional de fazer isso, mas a gente continua analisando o mercado. A gente tem que talvez aí pensar numa integração Forex Cripto, mas é muito interessante esse tipo de possibilidade. Vamos adiante aqui, falando especificamente da predição para o dia de hoje. Nós temos aqui expectativa 3.260 dentro da Exchange BitMEX. A gente gostaria de ressaltar que não se compra Bitcoin na BitMEX, tu compra um contrato de swap inverso perpétuo. É um derivativo que vai seguir o preço do ativo, o Bitcoin, com uma marcação de mercado que ocorre 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, marcado pelo fuso horário do TC. Então é interessante esse tipo de lógica, tá? Aliás, sempre que tu tem operações do tipo vendido, tu operando um short, tu está fazendo um contrato, dentro do nosso entendimento aqui, direto com a tua exchange. Isso não é uma operação registrada na blockchain. Por quê? Porque a registro de operação na blockchain ela precisa dos inputs, que é da onde saiu. Vale a pena lembrar que Bitcoin é um meio de pagamento, não foi feito para ser mais um meio de especulação. Então, operações vendidas, né, shorts, não estão especificadas assim diretamente, nativamente. Então, o que acontece? Tu faz um contrato com uma parte, eles ficam monitorando aquilo numa espécie de futuros com um horizonte muito curto. Mais ou menos essa seria a ideia, a grosso modo, por favor. Então, dentro aqui do mercado Bitcoin, a gente tem uma expectativa de 3.300 para o final do dia de hoje, no intervalo aí que vai de 12.670 até 14 mil.
Vamos então dar uma olhada no mercado, como ele está agora. Então vamos direto aí para o site CoinMarketCap, que faz o ranqueamento aí das moedas, e aí vamos dar um refresh para fazer um update aí do conteúdo. 3.427 a Bitcoin nesse momento, tá? Com um volume negociado aí de 5 bilhões nas últimas 24 horas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, apesar da leve alta, é a clara tendência de baixa que nós vemos aqui no ativo, não só nele, nos demais. Aqui alguns com um perfil mais horizontal aí dentro do último dia, talvez das últimas horas. Claro, o Tether aí subindo, que é característico, que tu vai buscar ele como proteção, só que a gente já comentou que tu não tem como colocar 130, 120 bilhões dentro de 1.8, né? Vai ter uma dificuldade aí para fazer esse encaixe. Então, o que nós estamos vendo aqui? O mercado está fazendo uma pausa, mas dentro de uma visão mais macro, com um número maior de dias, a gente vê aí claramente a tendência de baixa. Por isso, nós acreditamos o fundo em 2.400 dentro da BitMEX e 10.500, para ser um pouco mais específico, 10.560 dentro do mercado Bitcoin. E nós temos aqui o volume negociado, então, nas exchanges, 1.8 bi BitMEX, 1.3 BitHub, e aí Binance assumindo aí novamente a terceira posição, 700 milhões, seguido pelo OKEx, 700 milhões também. Mas vale notar, nós temos aqui uma redução do volume de negociação aqui nas principais corretoras, e dentro dessa ideia intraday, na nossa opinião, a redução de volume ela está associada com uma fraqueza intraday e os preços podem tender a cair. Então, essa é a nossa análise, essa é a nossa perspectiva. Para encerrar, nós gostaríamos de comentar que nós estamos fazendo teste aí com o robô de arbitragem, o robô desenvolvido aí por Joaquim Roibal, do canal Blockchain Engineer, e a gente está conversando e trocando algumas ideias. A gente está bastante entusiasmado aí com essa possibilidade de estar fazendo esses testes. É um robô público que fica no site do GitHub, então vocês podem procurar ali no Google por GitHub Blockchain Engineer Joaquim com N. Ele vai provavelmente mostrar entre os primeiros links aí o link dele. Nós já vamos colocar o link na descrição do vídeo aí ou nos comentários. Então, vocês têm aí esse acesso. É um robô em Python, Python 3, né? Existe o Python 2.7, que ainda é usado aí em algumas aplicações, mas as mais modernas aí já são feitas direto dentro de uma Python 3, 3.4, 3.6, 3.7, etc. Então, a gente está fazendo alguns testes preliminares, mas a gente pretende aí estudar um pouco mais a fundo e está usando num primeiro momento aí como um estudo aí de operações possíveis, e depois a gente tem que aprofundar mais as possibilidades. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela audiência. Assinem o nosso canal e não esqueçam de ativar as notificações. E se teve alguma coisa que nós falamos que vocês consideram interessante, compartilhe com seus amigos e colegas. Nós agradecemos. E qualquer coisa que falamos que não está claro, por favor, coloquem as suas perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. A gente faz questão de esclarecer todo o nosso conteúdo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Bom fim de semana. Bons negócios. Tchau.